lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou o John Souza e já peço perdão de antemão porque hoje é dia de falar sobre Steven Spielberg. Olha só que coisa maravilhosa, que piada horrível, né? Enfim, e é claro que para conversar sobre esse filme eu estou aqui com o filho favorito dele, Edu Schneider. E aí, Edu? Isso aí, mais uma vez, mais um episódio sobre Steven Alan Spielberg, né? E o cashback completa aí 5 anos em setembro, mas temo que ele não chegue até lá, por conta de algumas opiniões que teremos aqui neste episódio. Não me segurarei. Hoje tudo que tem que ser falado será falado, assim como o ET Bilu falou lá no final do filme. Juntamente conosco pela primeira vez, a segunda vez é a que conta, pela primeira vez, a Fabi. E aí, Fabi? E aí, muito obrigada por me receber aqui. Nunca brinquei de fazer podcast, estou adorando. Mas eu vim para fazer aquela briga aí que o Edu falou, porque o vô Spielberg também erra às vezes. Exatamente, errar é humano, né? Não dá pra acertar todas, né? Se acertasse sobre todas... Alien, pô. Então não tem erro. Não dá pra acertar todas, mas é isso. Então, ó, se prepare, esse programa tem spoilers, tá bom? E a gente vai conversar e vai destrinchar bastante, sempre respeitando a opinião do outro. Você sabe como é que funciona aqui no Cashback. Por quê? Porque tanto eu quanto a Fabi não gostamos tanto assim do filme, né? Pra não falar que não gostamos muito do filme. E o Edu Schneider é óbvio, né? Amou, gostou bastante do filme, voltou mega empolgado da cabine, conversando bastante. E eu fui... Ambos assistiram na cabine, né? Vocês dois assistiram na cabine? Isso, lá na terça-feira. 2 dias ali antes da estreia. E a gente viu que algumas pessoas não gostaram, outros gostaram bastante. Eu conversei muito com o Célio, né, que a Fabi também conhece. O Célio, que é lá o cara do G1, né? A gente tem amigos famosos também, né, Fabi? Pessoas, né, renomadas aí do mundo da cultura pop. O Célio é um amor de pessoa, maravilhoso. É outro fã do Spielberg, né? O Célio regula mais ou menos a idade comigo ali. Então a gente é da geração... A Fabi também. A Fabi, apesar dessa cara de menina aí, né, Fabi? Mas a gente tá aí... É um pouquinho mais nova que eu, mas né, a gente é da geração do Spielberg ali. A gente foi criado pelo cinema do Spielberg, né, os De Volta para o Futuro. Quando ele não era o diretor, ele era o produtor, como foi lá em De Volta para o Futuro. Então tem muita coisa legal pra gente falar aí sobre o filme, e até de algumas coisas que, né, a gente vai pontuar aí também, que a gente, né, vocês mais do que eu, né, que não gostaram, né? É isso aí. De forma ampla, assim, Fabi, como é que foi a tua experiência assistindo o filme? Eu acho que o problema de ser um Spielberg é o que mais atrapalha, porque a gente acaba esperando demais do filme, mesmo a gente tentando não ter expectativa. E aí, quando ele promete, mas entrega só um pouquinho, aí fica meio decepcionante. Eu acho Fala, que isso é uma coisa realmente muito importante. Porque se não fosse um filme, se eu não soubesse quem é esse diretor, eu acharia que era um filme 8. Saca? Uma parada assim, pô, bacana, sabe? O cara tentou, explorou. Mas sabendo o potencial do Spielberg, é uma parada que em certos aspectos, eu não acho que o filme seja um lixo, tá? Já falando, não acho que, nossa, que horrível, não vá pro cinema, não, nada disso. Eu acho que o filme ele tem algumas coisas muito legais, muito interessantes, mas existe pontos dentro do filme, e isso a gente vai conversar, inclusive uma atuação específica que eu achei péssima no filme, que me incomodou. Me incomodou e eu falei, poxa, essa abordagem, eu entendo a abordagem, mas tem diversas coisinhas no filme que não clicou pra mim, sabe? Tipo assim, cara, isso não tá funcionando. Por que você tá com essa carinha de líder de seita o filme inteiro? Falando, você vai ver. Ele vai conectar com você. Você nasceu pra isso. Fala, Jesus, chega. Por que você tá falando assim? Mas enfim, a gente tem que conversar primeiro, né, pra pessoal que tá nos assistindo, sobre a sinopse do filme e a história dele. Porque eu fui sem assistir trailer algum.
eu tomei um spoiler no Twitter, que eu fiquei muito bravo, inclusive mandei no grupo do pessoal do Cashback, falando, olha, cuidado, porque saiu um trailer e o trailer mostrava toda a parte da abdução, né, deles criança e o ET, aquela cena que é legal do olho do cervo virando um olho de ET, aquela cabeça aí mexendo, e eu sinceramente acho aquilo bem paia, eu acho que não deveria mostrar aquilo nos trailers, porque é uma cena muito importante. A partir do momento que você sabe aquela cena no trailer, tu sabe que uma hora ela vai acontecer no filme. Então eu fui folha em branco, assim. E a história é uma história clássica de abdução e os aliens estão chegando, só que um plot twist é que eles já estão aí, né? Há muito tempo. Isso foi uma trama que eu achei interessante do filme. Eu acho que ele faz uma ligação muito grande, muito mesmo, com Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Você assistir os dois filmes ali juntos, eles meio que se complementam, porque, se você for olhar, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um filme que ele pincela alguma coisa sobre fé. Uhum. Esse aqui não, esse aqui é muito mais fé. É a coisa mais. Lá é mais abstrato, aqui é mais concreto, a coisa da fé. Aqui é o princípio básico aqui do filme. Até mais do que a questão dos aliens, entendeu? Para a gente entrar em parte técnica, a gente está falando do Spielberg, vocês falaram, e praticamente toda a equipe do Spielberg de sempre, né? Você tem o Janusz Kaminski, que ultimamente é o fotógrafo do Spielberg, e aí a gente vai discorrer aqui diversas coisas legais, que é da característica do Kaminski, que é aquela coisa de você usar muitos espelhos, muitos vidros, movimentação de câmera frenética. Tem movimentações de câmera nesse filme que são lindíssimas, a gente vai falar. Você tem o John Williams fazendo a trilha. O John Williams já, coitado, não consegue nem levantar direito mais da cadeira e tá lá fazendo trilha. Eu vi o making off da trilha, cara, ele tá muito idosinho já, muito velhinho. E você tinha o Michael Kahn antigamente, né? Até pouquíssimo tempo, o Michael Kahn, ele passou a se dividir com a Sarah Brocha. Os dois estavam editando juntos, né? O Michael Kahn é o cara da moviola, que edita em película, edita muito rápido. O Spielberg sempre fala dele nas entrevistas. E aí o Michael Kahn saiu de cena, ele só está na supervisão de edição, mas não botou a mão na massa. E a Sarah Brocha, eu até senti, eu como sou um cara muito versado no Spielberg, eu acompanho a carreira dele muito de perto, tudo que ele lança, todos os curtas, tudo, entrevistas, eu assisto tudo que tem do Spielberg. Eu senti um pouquinho de diferença, não para o lado ruim, porque ela é uma discípula dele, isso é claro, mas tem algumas diferenças do modo de edição, ela é um pouco mais ligeira do que ele deixa a coisa discorrer um pouco mais, ela tem cortes um pouco mais bruscos do que ele, mas é a equipe do Spielberg. Atuações, a gente vai falar aí, eu sei até do qual que o John não gostou, mas acho que é Emily Blunt, acho que é ponto pacífico aqui entre a gente, que ela tá muito bem no filme, e é uma atriz que ela tem crescido tanto, né? Ela ultimamente era uma atriz que no começo da carreira eu achava ela muito bonita e tal, mas eu não achava a Emily Blunt uma grande atriz. E, cara, nos últimos tempos ela tem crescido demais nas atuações e aqui ela tá soberba. O Josh O'Connor também, eu gostei muito de Rivais, pena que a gente não lançou episódio, né? Eu não participei de episódio do Rivais, mas foi um filme que eu gostei muito na época, e ele tá muito bem também no filme. Mas a gente vai discorrer aí sobre a história também, sobre parte de roteiro, né, que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles do filme, aí seja a parte de roteiro, mas acho que parte técnica também a gente vai concordar aqui que, cara, aí é o Spielberg, né? Parte técnica, o filme é primoroso. Eu até falei com o pessoal do grupo assim que eu saí, eu falei, gente, em matéria de parte técnica eu gosto mais desse aqui do que do próprio Fabelmans, que é uma história muito mais redondinha, né, muito mais palatável para a gente assistir, né? Mas em matéria de parte técnica, esse filme aqui para mim, é um primor. Eu levo a gente a questionar por que o Spielberg, com tanto tempo de tanta experiência, por que ele escolheu fazer um roteiro que não está à altura dele, não está redondinho como os outros filmes dele. Porque em qualidade técnica ele entrega, é o roteiro que faz ele escorregar. Sim. Isso a gente vai discutir aqui sobre isso, algumas coisas. Vocês vão dizendo e eu vou tentando retrucar, entendeu? Porque eu não sei exatamente no que vocês... Eu sei, gostaram, não gostaram, tal, mas eu não sei exatamente que ponto pegou e de repente eu posso, né, tentar retrucar com alguns argumentos. Né? Legal. Eu gosto antes da gente entrar, né, começar a falar do que não gosta, eu gostaria primeiro de falar o que eu gostei do filme,
que eu vou te ser bem sincero, eu gosto muito da cor desse filme. Ele tem algumas cenas de cor quente que é muito bacana. Você estava comentando da referência ao Contatos Imediatos, Edu. Eu acho que esse filme, ele sai pincelando referência a todos os filmes dele de Alien. Tá ligado? Porque Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos. Nossa, a hora da jaqueta, eu falei pra Ana Paula, olha, a jaqueta que o Tom Cruise usa no Guerra dos Mundos, tal, que legal. Aquele personagem que também vai embora, né? Ele toma um olé ali da Emily Blunt e tal. Que é o filho do Kurt Russell, né? Ele. E eu acho que ele tem vários momentos, assim, eu torci pra aparecer um dedo sequer, brilhante que seja do ET naquelas fotos, né? Tem um enquadramento da cena dos policiais se aproximando daquela nave alienígena em formato de pirâmide, que é super Contatos Imediatos. Pensei, cara, não é possível, quando esse filme sair em DVD, não é possível que não vai ter uma coisinha, meio frame sequer de algo, porque ele poderia encaixar muito bem, né? Porque até aparece Star Wars, né, John? Exatamente. Eu acho que se o George Lucas estivesse com Star Wars ainda, teria alguma referência. Mas como ele largou de mão, não tem. Mas toda a parte técnica, como você comentou, a trilha sonora pra mim brilhou muito. E eu acho que ela é a maior responsável por trazer esse ar de fantasia que tem, né? Então quando aparece o vilão, entra a trilha do vilão, né? Vilão Indiana Jones, assim, tudo, né? Aquele violino, aquela coisa bonita. É um filme de fantasia, isso a gente tem que deixar claro, né? Exato. E quando tem perseguição de carro, é a trilha sonora clássica do John Williams de perseguição de carro. Porque, assim, a gente ama o John Williams, eu poderia ver 500 trilhas repetidas dele. Ele tá se repetindo bastante ultimamente, mas ainda assim é muito bonito. Saca? A trilha repetida dele, recantada no micro-ondas de 4 dias atrás, ainda é melhor que 90% das outras trilhas sonoras de Hollywood. Então, é tudo muito bonito aqui, tudo muito bem feito. Eu gosto também do começo do filme, porque ele já começa frenético, né? Ele começa com aquela cena, se eu não me engano, né? Se eu não estiver enganado, com aquela cena da luta, né? Dele fazendo a troca ali pela namorada, com a mochila, com os arquivos dos alienígenas, tal, as gravações de interrogatório. E eu já achei esse começo muito bacana e diferente dele. Eu não lembro de um outro filme do Spielberg que já começa chutando a porta assim. Talvez o Indiana Jones e o Templo da Perdição, que ele começa com uma cena muito 007, né? Porque a gente sabe que o Spielberg era doido pra fazer um James Bond, inclusive ele tá lá com aquele smokezinho branco e tal no filme ali, então ele é muito frenético nesse início, tem aquela cena do bar, muito frenética ali. Mas realmente ele já começa no clima ali, né? Sim. Isso é muito bacana, cara. Isso foi bem legal de ver. O que eu queria discutir, que acho que é o ponto principal, assim, para quem acompanha a carreira do Spielberg. Todo mundo sabe o ranço que o Spielberg tinha do pai, né? Em todos os filmes, o pai nunca é um personagem legal. No ET, o pai não aparece, mas ele tá o tempo inteiro ali sendo falado e como um cara escroto, né? Que abandonou a família e tudo mais, foi pro México, sendo que nem gosta do México, mas foi com a mulherzinha mais nova pro México e tal, é comentado. O personagem do Richard Dreyfuss no Contatos Imediatos que a gente mencionou aqui é um pai horrível, ele abandona a família para encontrar com os aliens, né? É um péssimo pai, né? Então, na grande maioria dos filmes, o pai é uma péssima pessoa. E a gente sabe por quê. Porque o Spielberg tinha muito problema com o pai, por conta do divórcio dele com a dona Leia, né, a mãe. E o Spielberg sempre colocou a culpa da separação no pai. Só que anos depois, a gente descobriu que o pai não teve culpa nenhuma. O pai acobertou a relação da mãe com o melhor amigo dele, né, que a gente vê, inclusive, no Fabelmans, né, de forma mais concreta ali. A gente vê que o pai, cara, ele para preservar a relação do Spielberg com a mãe, que era muito umbilical, né? A mãe era a questão da empatia e tudo mais. Ele deixou pra lá, falou, não, é melhor eu matar nos peitos aqui, levar a culpa e a minha ex-mulher ficar bem. E foi bonitinho, porque no final eles até voltaram a ficar juntos, os pais do Spielberg morreram, né? Os dois juntos como um casal, foi bem bacana. E a partir do momento que o Spielberg ficou sabendo que o pai não teve culpa, ele a cada filme, ele fica querendo demonstrar esse apreço ao pai, meio querendo que se redimir, fazer as pazes com o pai por cada filme que ele faz. Né, o Fabelmans foi quase que o ápice ali dessa relação que eles têm. Só que aqui, né, lá no próprio Contatos Imediatos, você tem, né, a questão da matemática, né, e com o som. A mãe é a música, o pai é a matemática. Aqui fica evidente que o personagem da Emily Blunt e do Josh O'Connor
são a representação do pai dele, que a matemática é a verdade universal, né? A língua universal, a comunicação universal, né? E você tem a Leia, né? No caso, a personagem da Emily Blunt, que é a empatia, é a pessoa boa, que tem sempre alguma coisa boa a dizer para as outras pessoas, é a pessoa agregadora. Então, é muito a representação do pai e da mãe dele aqui. Ficou evidente. Assim que eu botei os olhos no filme, eu falei, caramba, o Spielberg tá querendo se redimir mesmo com o pai. E depois a gente vai, conforme for discutindo o filme, as cenas mais legais, né, outras não tão legais, vai ter uma cena que fica mais evidente ainda essa relação de pai e mãe do Spielberg ali com os dois personagens. Foi uma coisa assim que me saltou os olhos assim que eu comecei a ver o filme. Eu falei, caramba, cara, é bem, né? Ele tá querendo bem fazer essa reparação, né, com ele mesmo ali em relação ao pai. Então acho que qualquer filme agora que o Spielberg fizer vai ter um bom pai ali, uma boa figura masculina ali pra gente assistir. Mas apesar dessa sua observação ser coerente, eu acho que essa interpretação não vai alcançar a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não sabe a história do Spielberg. Mas eu acho que nem é essa a intenção, Fabi. Acho que é mais uma coisa quase que subconsciente, entendeu? Dele querer se redimir, entendeu? Em relação ao pai. Não é nem uma questão de, eu vou fazer isso pro público entender que é isso. Acho que é mais uma coisa quase que intrínseca dele. Ele tá fazendo pra ele mesmo. O Spielberg tá numa época da vida dele que ele tá fazendo filme pra ele, né? O Fabelmans foi isso e a gente agradece muito que ele o Fabelmans fez é maravilhoso. Musical, ele quis fazer um musical e fez, cara. E ficou bom pra cacete. Mas é interessante porque, assim, é 2-1, né? Porque o personagem do Josh O'Connor é um cara legalzinho, meio esquecido ali na trama, mas legalzinho. E aí tu tem dois maridos escrotaço, né? Porque o namorado lá, meio que marido da Emily Blunt, é um baita do escroto. E o vilão do filme é um cara que perdeu a esposa e virou um desgraçado e tal, e agora quer esconder a verdade da humanidade e tudo mais. Mas é bacana você saber isso, porque é um molinho que, se não souber, não faz diferença, mas a gente sabendo é bacana, né? Essa questão da matemática, que inclusive, eu acho que entrando um pouco nessa parte que ele aborda, né, da filosofia, que ele aborda e depois ele meio que larga um pouquinho durante o filme, até porque eu acho que não é a questão principal essa discussão filosófica da vinda do alienígena acabar com o estudo teológico. Mas eu gosto dos sinais subliminares que ele coloca. Eu acho que funciona muito mais visualmente do que no roteiro. Vou citar um exemplo, né? Tem aquela discussão pífia sobre que, se aparecer ET... se aparecer um Deus, inclusive é uma frase que eu achei muito escrota, se aparecer um Deus de verdade, a nossa divindade vai ser nossa divindade criada de mentira, tipo, caralho, tu acredita ou não acredita, né? O que é? E aí é complicado porque ele traz uma personagem que não é cristã, né? Ela fica meio que no meio termo, ela só tem a cultura por ter crescido no catolicismo. Então, no texto, eu acho mega paia. Agora, no visual, eu acho muito bacana os alienígenas terem usado, por exemplo, 2 anjos, né? Que são 2 pessoas, o personagem do Josh e da Emily Blunt. Eu acho muito legal que o que tira ela do transe é justamente a mão furada, né? Que ela fura a mão e aí a mão furada, uma representação do sacrifício de Jesus e tudo mais. Então, eu acho que ele usa muito melhor esses contextos filosóficos em mensagens visuais do que necessariamente na hora de sentar e discutir. Até porque chega um momento que é tudo rapidinho. Tipo assim, vamos ligar pra freira, a freira fala, meu amor, tá tudo bem. Tipo assim, Deus também ama os ETs. E aí acabou a discussão toda e passou. Eu acho que você tocou num ponto, acho que essencial, do que muita gente não tá entendendo, John. Muita gente tá batendo nessa parte que você falou do roteiro e tá esquecendo que a obra é audiovisual. Aí tá buscando explicação no texto quando a explicação ela tá na imagem, entendeu? Tem muitas vezes desse filme que a explicação está na imagem, não está no texto. E aí as pessoas estão buscando falas e elas não vão encontrar, cara. Elas não vão encontrar. Vai ter que ver um filme do Nolan para ter uma explicação em palavras, entendeu? Porque se fosse o Nolan, o dia D teria 3h50, porque a cada coisa ali que ele fosse mostrar, ele ia querer explicar. Porque as pessoas estão viciadas que as coisas sejam ditas, cara. E eu vi, só para te dar um exemplo, John, disso que eu tô falando, aquela cena dos círculos britânicos, né? Aquele círculo no milharal, né? Que é a cena do personagem do Josh O'Connor e tal. Aí ele falou, cara, essa cena não faz sentido nenhum. Por que apareceu aquele círculo? Cara,
você deu uma cochilada na hora, porque você corta daquela cena e corta pro objeto, tem a mesma forma. Entendeu? Quando o objeto é ativado, é a mesma forma geométrica do que tá aparecendo no campo ali. Entendeu? Então tem uma representação, tem uma rima visual ali, cara. Gostando ou não, a explicação tá dada. Ele não precisa me dizer por que aquele círculo foi formado ali. Aquelas formas geométricas, entendeu? As pessoas estão muito viciadas em enxergarem as coisas, ouvirem as coisas. Só que, cara, se você quer tudo em texto, sinto muito, você vai ter que ler um livro, entendeu? Porque você vai ler um livro, aí realmente o livro vai ter que descrever tudo porque você não está enxergando. Agora o filme, ele tá aí é para isso, é para te mostrar a imagem e você entender o que tá acontecendo. Eu assisti o filme, para mim ele tem uma, eu escutei algumas pessoas falando, cara, é complicado, não explica as coisas. Para mim é justamente o contrário, John. Ele é muito simples o filme, cara. A história dele é muito simples. Ele é muito simples, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Para mim as coisas fluem porque eu tô vendo as coisas acontecerem, entendeu? Isso para mim basta. Não precisa ficar me explicando. As coisas que eu, por exemplo, eu dei nota 9 no filme. As coisas que eu não gostei estão em parte de mise-en-scène, entendeu? Como eu comentei em off com vocês sobre a questão de fuga e tal. Se você tem uma mega operação ali acontecendo, não governamental, os caras são extremamente especializados, estão escondendo uma coisa até do presidente, desde o Nixon, né? Eles mencionam no filme. Desde o Nixon, os presidentes não ficam sabendo, porque eles falam, ó, esse cara daqui, no máximo 8 anos, ele vai voltar a ser um civil. Então esse cara não precisa ficar sabendo dessas coisas, porque ele pode dar com a língua nos dentes. Então você tem uma coisa que é escondida até do presidente americano, que, entre muitas aspas, é a pessoa, né, mais poderosa do mundo. E é escondido dessa pessoa, entendeu? E aí, na hora da fuga, os caras... É quase ali um Didi, Dedé, Mussum e Zacarias na hora da fuga, entendeu? O cara dá a volta por trás da cerca e aí consegue enganar todo mundo. Isso ali, se você for a grosso modo ali olhar, não faz sentido, entendeu? Com o que você tá vendo. Mas aí é questão mais de mise-en-scène do que de roteiro, né? Ué, uma questão dessa que é roteiro é quando eles estão no hotel, que ele rasga todos os logotipos do hotel, mas ele resolve que ele vai escrever uma coisa importante no bloquinho do hotel, com o logotipo do hotel. Uhum. Isso aí não é falha de mise-en-scène, é de roteiro mesmo. Se ele destruiu tudo, por que ele ficou com um bloquinho? Por que ele ficou com o bloquinho virado para a moça, que ele não queria que visse o logo do hotel? Ele não tinha um atalho melhor para a moça ver essa informação sem ser uma falha bem idiota do Josh O'Connor? Do Josh não, do personagem dele. Eu concordo com o Edu, né, no sentido de que nem tudo precisa ser muito explicado. E eu acho que o fato de depois mostrar na maquinário o mesmo sinal, eu não acho que explique alguma coisa. Só que aí a gente entra, e eu particularmente, na filosofia lá do Tarantino, sendo perguntado no jornal americano por que tem tanto sangue? Porque é legal. Entendeu? Então, assim, por que ficam os sinais no campo? Porque é maneiro. Porque é um filme de alienígena. Tem que ter milharal sendo amassado com o sinal do alienígena. Entendeu? Tu precisa me explicar. Eu gostei da cena, eu achei maneiro. Agora, o meu problema é quando passa um pouco, aí a explicação, além de não existir, chama a gente um pouco de idiota. Por exemplo, a Jane, que é a namorada do personagem do Josh O'Connor, eu esqueci completamente o nome do personagem, mas enfim. Chega uma hora que ela é completamente esquecida, entendeu? E a cena do hotel, pra mim, a questão da folha nem me incomodou tanto, porque eu vou te falar que eu também cometeria o mesmo erro, assim, seria completamente esquecida, anotaria no papel a parada e deixaria lá. Mas o problema é tu dar essa arma muito poderosa, chave de roteiro, na mão da menina que tá sendo controlada o tempo todo pelo vilão. E aí, outra coisa também. Quais que são as regras? A partir do momento que o vilão possui o corpo dela, ela tá enxergando tudo e tá meio que agonizando. Ela tá sofrendo com aquilo. E aí o vilão possui ela e ela não sabe. Ela possui, o cara vê, chuta, vê e ela volta a dormir. Tipo, ele não segue as regras dele. E por que eu acho isso importante? Porque é uma coisa complicada. Sabe, essa forma de possuir, ficar segurando o negócio... Tudo isso é muito importante. Eu tava embarcado. Falo, pô, beleza, essa é a tecnologia dessas divindades alienígenas, extraterrestres e tal. Só que ele meio que vai fazendo, tipo assim, vamos porque vai ser legal. Vamos porque vai ser legal. E aí chega uma hora que você fala, cara, calma um pouquinho.
Me explica por que a personagem da Jane só foi esquecida. Em vez do vilão falar assim, quem que não tá aqui? A namorada. O que não tá aqui? A ferramenta. Bom, então tá com ela. Pronto. 1 mais 1 igual a 2. O vilão vai voltar pra cadeira, vai pegar de novo o vape dele e vai encontrar ela. É coisa muito simples. Mas tudo bem. Entendeu? A parada segue. E é isso. Segue na viagem aí. Vamos todo mundo adorar o ET Bilu. O Em Vivo 17, né? Isso. Ele é descrito e muita gente fala, ele é gratuito aparecer no final. Eu não acho. Até porque ele que arquitetou tudo aquilo ali. Né? Tudo não foi construído pelo personagem do Colman Domingo. Não. É tudo... Inclusive tem uma conversa entre o personagem do Colin Firth e o Colman Domingo, né, que ele comenta, cara, você tá sendo influenciado por ele, você tá fazendo tudo o que ele quer e tudo mais. Então é uma figura central e precisaria aparecer. Sim. Entendeu? O Em Vivo 17, independente se você gosta do design dele e tudo mais. Eu vi muita gente reclamando do CGI do filme, a questão dos animais e tudo mais, que não tá legal, não tá muito crível. Realmente, desde o trailer, isso era uma parte que me incomodava bastante. Você via, não era palpável, sabe, os animais. Entendeu? Você olhava ali, você via que era CGI. Principalmente o cervo ali, ele tá muito descarado, que não é ele não tá ali, entendeu? Parece uma coisa meio sambando ali. Visualmente não tá muito bonito. É um filme que gasta um dinheiro legal, né? Mas o conceito é muito interessante, que é a questão deles se mostrarem em forma animal, porque se mostrarem na forma, né, normal deles, né, a original, pô, vai sair todo mundo correndo e se desesperar, e aí você não vai conseguir, né, ter a tranquilidade que eles precisam para passar a mensagem deles. Eles escolhem 2 pessoas, né, que vão meio que se complementar, né, entre elas ali para conseguir, no momento certo, passar a mensagem que eles querem. Então, aquela parte ali é bem, bem interessante. E o momento do despertar eu acho muito bom também, a questão lá do cardeal e tudo mais, eu acho bem, bem interessante ali, a forma que ela começa a falar um monte de línguas e tudo mais. E aí o John aí, que é mais religioso, ele vai ver a questão do Espírito, quase do Espírito Santo, né? Sim, e aí, conexão os total, apóstolos começaram a falar várias línguas e tudo mais, e nem sabiam que estavam falando várias línguas, eles achavam que estavam se expressando na sua própria língua, mas né, aquela coisa de tomado pela pomba do Espírito Santo, tudo mais, acredite você ou não. Eu acho a parte da discussão da freira legal, mesmo que seja uma frasezinha pequena, que ela fala, pô, mas se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, pô, mas como é que tem outros? Ela falou, na Terra, né? Na Terra é assim, mas, pô, o universo é gigante, né? Não é possível que, pô, né, não tenha mais ninguém e tudo mais. Então, é legal ali essa parte. E é engraçado porque o Spielberg não é... ele não é cristão, o Spielberg é judeu, entendeu? Mas o filme ele traz muito mais, tem figuras mais que se aproximam do cristianismo do que qualquer outra coisa, né? Ele é mais Novo Testamento ali do que Antigo, né? Total. Tem uma cena, eu queria conversar, saber a opinião dos dois. Qual que foi o sentimento que passou? Que é essa cena que você comentou, Edu, do rapto das crianças. Porque assim, pra mim foi macabro. Macabro. Sim. Sequestrou 2 crianças e impôs nelas ali uma espécie de coisa. É uma parada meio esquisita, porque as crianças meio que são meio que levadas àquilo. É quase que um abuso que é feito ali. Mas eu senti que em determinado momento o Spielberg queria passar uma certa doçura naquilo. Tipo assim, olha que lindo, como os ETs são gentis e tudo mais. Sendo que não era. Tipo, o próprio personagem do Joshua Connor, o menininho, ele tá sofrendo ali. Ele não tá gostando daquilo, ele foi raptado de casa. É quase que um João e Maria ali, sendo levado pra casinha, entrando. Mas qual sensação que vocês sentiram, Edu e Fabi, assim? Vocês acharam que colou essa coisa de ser bonito e sentimental e legalzinho? Ou ficou meio macabro? Ficou esquisito. Ficou assim, tentando ser fofo, mas se você parar pra pensar, aquilo é muito assustador. Eu não sei por que a parada dos animais serem falsos visualmente. Eu achei que era de propósito, porque são aliens se fantasiando de animais. E eles querem criar uma coisa mais lúdica, mais fofa ainda. Aí eles fizeram meio fake de propósito. Só que aquele negócio cai no Vale da Estranheza com animais, coisa que a gente não costuma ver. Vale da Estranheza é só pra gente. Aí, junto com o fato de você estar tirando criancinhas da cama, eu fiquei meio desconfortável, principalmente fiquei me perguntando por que aqueles 2. E por que naquele momento
se eles aliens estão vindo para cá há décadas e décadas. A questão da estranheza, o Spielberg, ele tem dado muitas entrevistas aí e tal, ele... Claro que é difícil você falar de uma coisa que, pô, é muito discutível o que é verdade e o que não é, né? Questão de ufologia. Mas o Spielberg procurou conversar o mais vezes possível com essa galera da ufologia para tentar, de novo, entre muitas aspas, ficar o mais realista possível. Então ele conversou com pessoas que disseram que foram abduzidas e tal, e eu vi muitos depoimentos de gente na internet, inclusive, de gente que diz que já teve algum contato alienígena, dizendo que assistiu um filme e teve uma sensação estranha e tal, que parecia que não era um filme, parecia que ele estava descrevendo uma realidade e tal. Não, isso é discutível porque, pô, eu não acredito muito, porque, pô, se... É muito engraçado, porque toda vez que aparece um alien, um OVNI, né, é sempre uma imagem de TechPix, né, nunca é num 4K, porra. Por que não filma, né, tão bem feito? É sempre aquela imagem borrada e tudo cagado e tal, imagem de satélite e tal, né? É meio estranho, mas o Spielberg tentou conversar com essa galera da ufologia. Então eu acho que naquela cena ali ele tentou trazer o realismo ali do que essas pessoas dizem, que realmente é uma situação muito esquisita, entendeu? Beira quase, como o John falou, o abuso, entendeu? Porque por mais que você tenha boas intenções, você está pegando duas crianças que não têm ciência do que está acontecendo ali e sem a vontade, né, contra a vontade delas, entendeu? Você não pode fazer isso, você não pode fazer nada contra a vontade das pessoas, por mais que você queira praticar o bem, entendeu? É a mesma coisa eu pegar duas crianças na rua e trazer para dentro de casa, não importa o que eu vou fazer. Eu não posso pegar duas crianças na rua e trazer para dentro da minha casa, independente do que eu vou fazer. É bizarro, é sinistro. Então, eu acho que ele quis passar esse, de novo, entre aspas, esse realismo dessa galera da ufologia. Por isso que ficou essa sensação que beira, né, o estranhamento ali. Eu entendo por que eles escolheram essas duas pessoas. A questão do momento é discutível, porque, né, como é uma inteligência superior e tal, eles conseguem enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Então, eles acharam que era aquele momento ali certo. Tanto que a revelação é feita no momento em que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial. Né? A gente vê que naquela cena mesmo que a personagem da Emily Blunt com o namorado ali, eles estão num lugar que o pessoal está comprando tudo. Está acabando com os estoques das coisas, porque as pessoas estão temendo ali uma terceira guerra mundial. O mundo está meio que quase que em colapso ali naquele momento. Igual agora, de verdade. Tipo ontem, né? Essa cena eu gosto muito. Nosso momento de agora. Eu gosto muito, Edu, dessa cena da apresentação da personagem da Emily Blunt, que se não me engano é Margaret, né, o nome dela. Uhum. Porque tem vários detalhezinhos que ele vai colocando e que te apresenta rápido. Eu gosto muito disso, de quando tu fala muito da personagem sem gastar texto. Então, por exemplo, ela é mega animada, mostra ela fazendo aquela dancinha enquanto tá falando de granizo, aí mostra que ela tá fazendo teste, né, pra alcançar algo maior, que ela quer ser âncora. Tem um detalhe que eu acho muito bacana, que mostra como ela é uma pessoa agitada, meio que beirando ali o TDAH, né, que ela não presta muita atenção em nada, porque ela tá conversando, aí ela põe a torrada. Aí ela põe a torrada pra assar. Aí ela conversa, ela mesmo já tira a torrada. A torrada nem tá pronta. Ela já tirou a torrada da torradeira, já puxou, colocou no prato, ela põe a manteiga em cima, o talher em cima do negócio, pai, e vai comendo. Então são esses detalhezinhos que enriquecem bastante. Eu achava, né, principalmente olhando os posters, que esse filme seria muito sobre os dois, né? Só que na história, quem tem mais importância é ela, né? Ele meio que traduz, mas assim... Sei lá, os alienígenas poderiam criar um tradutor, né? Adicionar no Google um tradutor da língua deles e acabou. Porque o Josh fica de escanteio, a gente não sabe o passado dele, meio que não é mostrado nada. Ela não, ela mostra a casa dela, né? Ela é como se fosse o anticristo da parada, entendeu? Ela veio pra revelar e o Spielberg faz muita questão de colocar ela nessa posição de uma nova divindade, principalmente quando chega na casa dela, né, que aí o Kumon Domingo, que pra mim é a pior coisa do filme, tá? É a pior atuação, eu não gostei desse personagem no filme, me deu agonia durante o filme inteiro. E aí uma moça se ajoelha e faz um sinal da cruz pra ela, né? Tipo assim, olha, você tá finalmente nossa libertadora, aquela que será o nosso porta-voz, né? Dessa geração de oprimidos e tudo mais. E eu queria
que desse uma justificativa, tipo assim, por que tanto ela e não tanto ele, né? Ou então, por que que ela, tal. Mas tudo bem, também não é uma parada que me incomoda pra caramba. O que me incomoda é Como um Domingo. Eu não gostei desse personagem. Ele parece aqueles secretário de líder de seita, sabe? Que eles ficam, ó, você podia botar uma bata nele o filme inteiro, que ele estaria fazendo a mesma coisa. Ele tá conversando com o vilão, aí tá tentando evangelizar o vilão. Fala, não, você não entende. Você bateu nele por tantos anos e agora ele está liberto. O povo tem que saber. E é uma discussão que pra mim é pífia, porque o vilão não vai mudar, todo mundo sabe disso, né? E o Como Domingo perdendo tempo, se expondo ali naquela casa, né? No meio da mudança e tudo mais, enfim. É um personagem que eu não gostei. E sendo sincero, pro calibre do Como Domingo, faltou, sabe? Tipo, o personagem dele poderia ser trocado por qualquer outra pessoa. Eu queria ter sentido a presença do ator ali, sabe? Explorado mais, mas não, ele é um personagem qualquer que poderia ser qualquer pessoa. Eu acho que ele tá ali na trama pro ponto de virada do Colin Firth. Porque ele é a única ligação de amizade que o Colin Firth tem. Então, para passar a mensagem que precisava ser passada, daquela reviravolta, porque eu vi muita gente questionando isso também, John. Caramba, o Colin Firth mudou do nada. Ele tava um perseguidor implacável e do nada ele tava sentado esperando a mulher dar a notícia. Entendeu? E pra mim não é assim. Entendeu? Você tem um ponto de virada, que é o ponto que é o poder que a personagem da Emily Blunt tem, que é de olhar para aquela e não entender, mas ela tá, como você, que na parte que você falou da Jane, ela meio que entra ali na pessoa e consegue ver pelos olhos da pessoa. Então, ela via o que é a amargura do personagem do Colin Firth. É a perda da esposa. Né? A partir daquele momento que ele perde a esposa, ele fica completamente amargurado, ele deixa de ser a pessoa mais próxima ali ao personagem do Como um Domingo e passa a ser esse perseguidor, que ele vai, né? Não, precisamos esconder e tudo mais. E aí, quando ele enxerga a esposa através da Emily Blunt, ele muda completamente. Ele meio que, entendeu? Cai em si ali, entendeu? Quando o cara tá com muito problema e tal, e ele vira outra pessoa, vira uma pessoa amargurada, aí chega alguém, bota a mão no ombro dele e fala, irmão, você tá assim, pô, você você precisa fazer uma terapia, você você tá com esse fardo tão grande de ter perdido a sua esposa, não tá conseguindo lidar com isso, você tá extravasando em outras situações que não tem nada a ver, entendeu? Que é o caso dele. Então, a partir daquele momento que ele enxerga a esposa, você vê que ele muda, entendeu? Ele meio que põe em dúvida aquilo que ele tá fazendo. E o personagem do Como um Domingo, claro, você pegar um personagem inteiro, de um filme inteiro, para só ser esse ponto de virada, poderia ser um outro ator mais comum, entendeu? E quando você tem um Como um Domingo, a mesma coisa que vocês falaram do Spielberg, que quando você tem um Spielberg dirigindo, você espera muito mais. Quando você tem um Como um Domingo, realmente você espera muito mais do personagem. E ele é um personagem extremamente comum. É um personagem que ele poderia ter menos tempo de tela, entendeu? Sim. E ser só o ponto de virada ali. E assim, Edu, se ela usou os poderes pra ele ficar parado, o Como um Domingo também não fez nada, porque não adiantou nada ele conversar, porque no final ela usaria os poderes. Entendeu? Então, é um personagem que foi mal usado. A cena do... eu gosto daquela cena dele conversando com o Colin Firth, entendeu? Ali me lembra quase, ali para quem gosta de quadrinho, é quase um Magneto e o professor Xavier ali, entendeu? Conversando. Tem uma certa ligação com isso. Eu gosto daquela cena. Aquela cena, para mim, ela tá bem encaixada. Agora, o personagem realmente do Como um Domingo talvez seja o personagem mais avulso, assim, do filme. Entendeu? Que você pode tirar tempo de tela dele, que não vai fazer muita diferença ali. E até por ser o Como um Domingo, chama muita atenção, né? Você tem um baita de um ator que tá aí fazendo tudo, fazendo várias coisas maravilhosas, aí você pega por uma coisa tão pequena. Você poderia ser até o filho lá do Kurt Russell fazendo, porque, pô, é um ator insignificante, entendeu? Sim. Entendeu? Que você dispensa ele do filme e não faz diferença nenhuma. É só ali pra você ter uma ligação com a personagem de Emily Blunt e ela se livrar dele ali. Você não sente falta mais dele durante o filme. Agora você tendo um Como um Domingo, aí fica estranho, Ainda né? atrapalha um pouquinho mais, porque o Como um Domingo, sempre que aparece, ele promete uma revelação grandiosa, uma coisa incrível, várias vezes, e só aparece para isso. Aí quando vem a revelação, não vem, porque a gente está acompanhando o dia da revelação, não a revelação.
O filme acaba. Eu acho que isso que deixou muita gente decepcionada, essa promessa constante da grande revelação, só que o filme é sobre o dia da revelação, não sobre a revelação. Só que Talvez o estúdio tenha vendido errado a proposta. eu acho que isso para mim não tem problema nenhum. Eu fico mais... a minha curiosidade fica mais aguçada, ele não revelando tudo, entendeu? Você tem as imagens e tal. Realmente, se você tivesse uma revelação dessa, cara, você imagina, ó, tudo aquilo que falam que é mentira, as tech pixies da vida, na verdade, né, tudo existe. A gente estava cobertando até o caso Roswell, né? Foi acobertado no segundo filme, né? Que é talvez o caso de ufologia mais discutido aí, né? Lá de Roswell, aí a área 51 e tudo mais. Então, tem aquela coisa ali, mas eu gosto de que não se revele tudo, entendeu? Que o ponto principal do filme talvez nem seja a revelação, mas seja que a gente precisa se ouvir, entendeu? A gente precisa se ouvir. A questão da empatia, a questão da linguagem matemática para você se entender é uma representação de que a gente precisa se ouvir independente da língua, entendeu? E os maiores problemas que a gente tem na humanidade é porque a gente não se ouve. A gente só quer ouvir as nossas verdades aqui. Nós estamos sempre certos, entendeu? A gente tá aqui discutindo, cada um tem o seu ponto de vista aqui. E ninguém tá brigando, ninguém tá odiando o outro porque pensa diferente. A gente tá discutindo aqui, cada um tem o seu ponto de vista e ninguém tá errado. Entendeu? Até porque a gente sempre fala sobre isso. Quando uma obra é lançada, cara, ela não pertence mais ao diretor, não pertence mais a quem produziu, ela pertence ao mundo, entendeu? Então cada um vai ter a sua interpretação. Você pode gostar, você pode não gostar por N motivos. E o filme é meio que uma representação disso, cara. A gente precisa aprender a conviver, e a gente não tá sabendo conviver. É uma coisa piegas, você pode dizer, isso aí tá batido, isso aí... Mas, cara, às vezes a gente precisa que o óbvio seja dito, entendeu? Sim. Porque por mais que a gente fale o tempo inteiro, mas a gente não põe em prática. Sim, A gente assim, não ouve o nosso colega, a gente não... Né? A gente sempre leva pro lado da coisa pessoal. Eu sou apaixonado pelo Spielberg, mas eu posso ouvir muito bem as pessoas dizerem, cara, eu mesmo não gosto de Cavalo de Guerra, entendeu? Acho um péssimo filme, entendeu? E é do Spielberg. O meu Gigante Amigo lá, eu acho ruim, entendeu? Não são todos os filmes. O próprio Ponte dos Espiões, que as pessoas gostam, eu não gosto tanto, entendeu? Então é normal de uma pessoa que você ama, você não gostar de determinadas coisas e você saber ouvir as outras opiniões, entendeu? Não é o lado pessoal, não vou ficar bravo com o John. O John é meu amigo há 7 anos, entendeu? Não vou ficar puto com ele porque ele falou mal do filme, entendeu? E é pertinente o que ele tá dizendo, ele não tá falando uma imbecilidade, ele tem os argumentos dele, o que a gente sempre discute aqui também, né, John? Cara, aí você pode ter a ideia que você quiser, contanto que você saiba argumentar. Se você fala alguma coisa e sustenta aquilo que você disse com argumentos, cara, eu respeito 200%, entendeu? E o filme é muito sobre isso. É muito pouco sobre alienígena, é muito mais sobre saber ouvir, a empatia, entendeu? Eu acho que essa é a principal mensagem do filme do que a própria revelação. E brincando mais uma vez com o Nolan, eu tenho certeza que se fosse o Nolan, a mensagem ia ser dita. 100%. O busca conhecimento que você brincou, John, é o que ele falou. Literis, canonicamente, pra mim, foi o que ele falou. Eu só peço que busquem conhecimento, que é o que o ET falava lá atrás. Sabe o que ela falou? Escutem. Eu só peço que vocês busquem. E aí você pode pressupor duas coisas. Ou escutem a mensagem completa, você precisa ouvir, ou escutem, agora eu vou dizer. Sim. E aí você pode imaginar 500 coisas. Isso pra mim é muito legal. Isso, sim, é subjetivo. Ele pode falar assim, escutem, vocês vão todos morrer porque agora a gente tá em guerra e o ET... Porque como a gente não vê nada do ET, o ET não fala nada, entendeu? Então a gente não sabe se ele veio pra guerra, se ele veio sequestrar mais crianças, a gente não sabe. E isso é bacana porque é super subjetivo, entendeu? Eu acharia muito mais interessante do que essa mensagem bonitinha de que vamos se abraçar e cantar todo mundo We Are The World, entendeu? Não, a gente veio aqui, entendeu? Porque uma coisa que a gente sabe, os ETs são todos barbeiros, ninguém sabe dirigir, a quantidade de acidente de nave alienígena na Terra é bizarra, assim. Só nos Estados Unidos deve ter radar, né? Porque a parada, ET caindo... em Varginha e Bilu é da onde? Bilu, eu não sei de onde é. Ele falou, não lembro de onde é o Bilu. Ele falou, eu lembro. Mas o meu problema com o terceiro ato, sendo bem sincero, não é a questão de ser o dia da revelação. Meu problema realmente é a parte sentimental, que me deslocou do filme.
Porque vai mostrando as cenas e a repórter começa a chorar. Começa a chorar. Aí eu faço um exercício pra gente aqui. Hoje vai ser revelado, um alienígena vai pra televisão. Amanhã, você vai trabalhar? Eu vou. Entendeu? O mundo vai continuar do jeito que é. Então, ele passa um sentimental que eu acho que é um pouquinho demais e não clicou em mim. Porque ela começa a chorar, ela fala, ai, eu peço perdão a vocês, porque a gente tá vendo, são imagens reais de alienígenas, e ai, tipo, tá bom, mas e daí? Entendeu? A gente não sabe nada desses alienígenas. O que mais me choca é a questão do... Não é nem tanto das imagens, mas a parte que mais, assim, eu choraria se fosse verdade, seria a parte da tortura, cara. Aquela cena de tortura é horrível, cara. Mas não, não mostra na televisão, mas é realmente... né? Não, mas mostra o arquivo lá, que ele mostra pra Jane, ele mostra, né, um dos... Ele tá sofrendo, ele tá... Né, mas pra gente falar do final, a gente não pode esquecer que talvez seja a cena, assim, mais impactante do filme, que é a cena do trem, né? A cena do trem é muito maneira. Acho que a cena do trem a gente também concorda aqui que é o Spielberg sendo o Spielberg ali. Né? É maravilhosa. E aí eu quero... a cena é maravilhosa, né? Quem viu ficou impactado ali. E aí eu vi gente falando, mas querendo colocar a física ali a serviço do cinema. Porra, é um filme de fantasia falando de ET. Né? Vá a merda. Mas o que eu queria, que eu falei no começo do episódio, que é ali que eu tive a certeza que ele estava falando sobre a mãe dele. Porque vocês vão lembrar, eles entram no vagão, o vagão tá cheio de pianos, né? Carregados, inclusive, de uma forma bem estranha, porque eu nunca vi. Falei, cara, isso aí vai danificar o piano, pra quem é músico aí vai... Da forma possível, tá ali, mas beleza. Tá bem estranho ali. Mas ela tá tendo um ataque de pânico ali, né? Ela tá sabendo lidar com a situação. O personagem do Josh O'Connor pega e põe a mão dela no piano. E aí ela começa a se acalmar e aí ela se tranquiliza. A mãe do Spielberg, a dona Leia, era musicista, era pianista. Então ali quando eu vi aquela cena no piano, eu falei, ele tá falando da mãe dele mesmo, não tem jeito, entendeu? É a representação da mãe dele mesmo. Não tem como. Eu achei isso belíssimo, entendeu? Inclusive eu assisti de novo, né? Eu assisti na cabine, depois assisti na sexta-feira. Aí eu tava com a Dani lá e eu falei com ela, cara, presta atenção na cena do piano aí, que depois, quando acabar o filme, eu vou te dizer por que tem essa cena do piano. Aí depois eu expliquei pra ela e tal. Ela, caraca, eu nunca ia saber isso e tal. Né? Porque são detalhezinhos que a gente tá discutindo. Só quem acompanha a carreira do Spielberg, quem é muito íntimo ali da vida particular do Spielberg, que vai entender. E para quem não conhece, eu até indico ver aquele documentário que tem, o nome inclusive é Spielberg, que tem na HBO Max, que é falando, né, o documentário sobre a vida dele, esses aspectos do pai e da mãe você vê muito ali, inclusive você vai ver ali as cenas reproduzidas no Fabelmans também, então é bem legal. Para quem assistiu esse documentário, você vai assistir o Fabelmans, você vai tomar diversos spoilers, né, porque você já vai ficar sabendo ali de mais da metade da vida dele ali, mas também é um bom complemento ali para você entender por que esses personagens estão nesse filme também, é bem interessante. Sim, sim. Outras cenas, assim, as cenas de perseguição, de ação, eu acho maneiríssima. A cena do Josh O'Connor entrando com o carro na casa, pegando ela, e ela pegando a faca atrás dele, aí o carro bate. Aquilo ali, cara, aquela estrutura caótica, eu acho sensacional e é muito Spielberg. Aquilo me lembrou muito Indiana Jones, a imagem cara. refletindo Nossa, pelo amor de Deus. A imagem refletindo na faca, é muito maneiro. Faca, né? Isso é, cara, muito Kaminski legal, também, isso é muito Kaminski. E aquilo ali me lembrou muito Indiana Jones, porque ele tá acelerando e ele tá falando, ele bate a primeira vez na hora que ela ia matar ele, né? Aí ela se estabana toda, ele coloca o cinto, tipo assim, mano, ela vai te matar, né? E ele tá mega distraidão ali. Tanque lá no Indiana Jones. É muito boa, cara. É muito boa. Eu sinto saudade, vou ser sincero. Foi uma coisa que eu conversei com a Ana, que eu assisti junto com ela, e na volta. Eu sinto saudade do Spielberg voltar 100% pra aventura, cara. Que saudade, assim, de ver ele voltando. Não precisa ser Indiana Jones. Não, volta pra um filme que seja pura aventura, porque eu acho que, particularmente, né, é o que eu mais gosto dele. Saca? Porque é onde os personagens dele brilham, a trilha. Aonde? Sabe onde ele fez isso? Na animação, cara. Só que as pessoas não deram o mínimo valor. Cara, e é maravilhosa essa animação. É maravilhosa. Cara. É muito boa, cara. Tô esperando a sequência até hoje.
Vai ter, né? É. Falam que vai ter e tal, mas... Acho que não, porque não deu muito dinheiro. E é né? cara, Ele né? falou que vai fazer. É, Agora que Uhum. ele já cansou de Senhor dos Anéis. Deve estar à toa. agora que a teta da vaca tá seca, né? O Peter Jackson vai pular pro E Tintinho, né? o Tintin é muita aventura, muita Muito, aventura. total. E é muito legal, é muito legal. É um dos filmes dele muito subestimado aí, né, na filmografia do Spielberg. Você vê, o cara faz animação, faz musical, faz Não, tudo. baita Vai diretor. Né? Mas eu acho que vocês quer comentar mais alguma coisa, Fabi? A gente acabou não falando muito das atuações, né? Falamos mais do Como um Domingo, Verdade. mas Uhum. tem que dar uma exaltada na Emily Blunt, que tá carregando esse filme Sim. nas costas. Eu gosto Eu muito nunca vi dela. ela fazer um filme ruim. O filme pode ser ruim, mas ela geralmente tá bem. Uhum. Mas nesse ela tá excepcional. E a gente Ela acabou de tem ver só ela fazendo- crescido, né? Ela tem só crescido. Eu acho que ela garantiu uma indicação ao Oscar aí pra esse filme. Até porque ele tá fazendo sucesso de bilheteria e tudo mais, é o Spielberg. Tal. Eu acho que o John Williams na trilha, até por questão da homenagem, de quase que certamente é a última trilha que o John Williams fez, né? Então vai ter a questão da homenagem, até como fizeram com o Ennio Morricone, quando ele fez Os Oito Odiados, que você for pegar nas trilhas do Ennio Morricone, Os Oito Odiados, cara, tá lá no pé da página, entendeu? Você nem vai lembrar. Mas é o único Oscar que ele tem na carreira. Foi quase que uma homenagem ali. Botaram o Quincy Jones para apresentar, foi maravilhoso. O John Williams estava sentado do lado dele, entendeu? Os dois estavam concorrendo ali. E eu acredito que o John Williams vai ser homenageado nessa próxima cerimônia. Queira Deus que ele esteja vivo, né, para receber a homenagem em vida, né, porque ele tá muito velhinho, tá muito debilitado. Eu acho que a Emily Blunt e o John Williams são as duas indicações quase que certas aí pro ano que vem no Oscar, cara, porque eles estão muito bem ali. Se não esquecerem, né? Porque o filme tá saindo muito É. antes da época de premiação. Mas como o Pecadores quebrou essa regra aí, né? O Pecadores também saiu bem cedo e conseguiu, né, chegar com bastante fôlego no Oscar. Eu espero que, né, as indicações ali que o filme merece, né? Porque fotografia acho que tem que ser indicado também, né? A fotografia desse filme tá deslumbrante, né? A montagem tá muito boa também. Parte técnica, esse filme acho que ele vai ter bastante indicações, que vai ser mais como se fosse o Duna também. O Duna teve diversas indicações, e aí tem esse pluszinho aí da Emily Blunt ser indicada aí em prêmio de atuação também. Acho que é um filme que vai chegar aí com algumas indicações ao Oscar. Eu concordo. Acho que parte técnica, inclusive, ele merece. O John Williams, pra mim, se o John Williams respirar num filme, ele Eu pode gosto ser muito concorrido. da trilha. Se você me perguntar, marcante? Não, é uma trilha boa porque é o John Williams, entendeu? Uhum. Mas a questão da homenagem acho que me pega muito, entendeu? É um cara que merece uma homenagem. Merece. Né? Ele já deu muita coisa pelo cinema. Né? O- E agora tem uma coisa que não tem dúvida, John, que acho Que? que não tem discussão, cara, Hum, que é o Cashback Plus. olha aí, ó. Cara, esse aí foi, inclusive, Edu, vai sair, né, o DVD desse filme, e numa das cenas cortadas, a Emily Blunt fala: escutem, assinem o Cashback Gold. Né, o Era Cashback essa a Plus. mensagem. Era essa a Era essa a mensagem. grande- Colocou o Nolan aí pra passar a mensagem completa, tá vendo? Pô, Dirigido Nolan por podia ter Christopher ajudado a Nolan. gente. Exatamente. Ele vai vai filmar em IMAX só essa cena do Live Pix do 4D, Cashback, né? 64 toneladas de rolo de filme só pra poder falar. A Emily Blunt falar: assinem o Cashback Plus, que é uma coisa maravilhosa, é um projeto sensacional que traz pessoas sensacionais pra falar de filmes sensacionais. Então, não deixem de assinar, é muito baratinho, é só você escanear aqui, ó, o QR Code. Você pode fazer uma doação, seja de qual valor for, ou então você vai arrastar a página assim, ó, da direita para a esquerda, e aí você tem a opção de assinatura, de assinar o cashback. Tem algumas condições especiais para tu assinar por 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, da forma que você quiser, ou um mês só. Você que sabe, de uma forma muito simples, muito descomplicada, e você tem diversas vantagens, não é isso, Edu? É isso aí, cara. A primeira vantagem é participar do nosso grupo lá do WhatsApp, né? Eu fui na cabine, o pessoal já sabia a minha primeira impressão ali assim que eu saí da cabine. Eu já falei com a galera, aí depois a galera que assistiu na quinta, conversei no privado com o pessoal para não dar spoiler, né? Para não estragar a experiência dos outros amigos lá, né? A gente tá falando aqui de Spielberg, você pode escolher um outro filme, você pode escolher o Cavalo de Guerra, por exemplo, né? Aí eu vou ter que falar mal do Spielberg, mas você pode escolher, porque quando você faz a assinatura, você tem direito a escolher um episódio, né, John? Você escolhe um episódio.
né? E aí a gente vai gravar episódio nesse formato aqui que você tem, com a qualidade, edição, tudo do cashback, e ele vai ficar disponível lá para a galera que assina, né? Então você vai ter esse episódio para você e para os outros assinantes. Então fica bem bacana ali. E tem uma coisa, né, que é o carro-chefe, né, John? Chega no último dia do mês, você participa de um sorteio de um ingresso de cinema no valor de R$ 40. Imagina, você assinou 10 no comecinho do mês. No final do mês você assiste e já ganhou 30 aí, né? É o cash, que nem eu brinco, né, John? É o cashback no cashback, né? Você ganha aí R$ 30 aí, vai assistir o cinema aí, a galera, né, posta lá depois nas redes sociais. Aí, tô assistindo o filme hoje aqui na conta do cashback. Então, pô, né, maravilhoso. Você pode assistir o filme do Spielberg, tá para lançar aí o filme do Nolan. Eu brinco muito com o Nolan, mas eu gosto do Nolan também, porque o Nolan faz filme para cinema. E a gente gosta de cinema, a gente quer ver o filme, né, na melhor tela possível e tudo mais. É um filme feito para o cinema. O próprio Spielberg falou agora, né, John, que não faria filme para Netflix justamente porque ele faz filme para cinema. É o filme em 70mm e tal, né? Ele falou, então, né, a gente gosta da galera que faz filme para cinema ali. E aí você assina, vai ao cinema, assiste, né, um filme legal lá, posta pra gente lá e fica todo mundo feliz, né? É isso aí, cara. Só tem vantagem, tá? Só tem vantagem. Você sai feliz da vida. Pequenininho, cara. Cashback Plus não é triste. A partir do momento que você assina o cashback, a felicidade da sua vida é garantida. E por um valor mínimo de R$ 10 por mês. Olha que valor baixo, cara. Pelo amor de Deus, você não paga o pastel com caldo de cana hoje em dia, R$ 10. Não paga então, mesmo. Ó, considere aí perto. ajudar, tá nem bom? Nem no subúrbio, nem no lugar nenhum aqui do Rio de Janeiro. Lugar nenhum. Aqui em Santos também o negócio tá feio, cara. Não paga nada. Aqui na Tijuca é 13 pratas, o caldo mais o pastel. Tá barato, viu, reais. Cara? Aqui eu acho que tu vai morrer uns 15, 17 eu fui em São Paulo, né, quando a gente foi na CCXP, né, John? É verdade. O caldo de cana era um artigo de luxo aí em São Paulo. E aqui no Rio, Fabi, a Fabi sabe, o caldo de cana é refil. Aqui você bebe até cansar. Aqui não tem esse negócio de beber um copinho. Aí em São Paulo é um copinho michuruca e ainda bota um limão na porra do meu. Eu não gosto do limão também, não. Caldo de cana, porra. Os caras botam gengibre, limão, um monte de coisa. O caldo de cana já se basta, meu amigo. Não precisa de mais nada. Né? Mas, porra, com R$ 10 você não compra no Rio em lugar nenhum do Brasil aí, cara. Nada, né? Você vai beber uma água aí muito mal, porcamente. Pô, eu fui assistir o filme do Spielberg agora, cara. Eu paguei R$ 40 no meu ingresso da Ana. Fui comprar uma pipoca, aí eu falei, eu não quero refrigerante. Ela falou assim, também não quero não, mas compra uma água com gás pra mim. R$ 39. Uma pipoca grande com uma garrafa d'água com gás. Que é um absurdo. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Tem que ganhar o sorteio do cashback todo mês, não é possível. É por isso que eu passei no McDonald's antes e fiz o lanche, cara. Antes de ir pro cinema, porque você gasta, aí você pega aquele cupomzinho esperto, né? Gasta 30 pratas e, porra, come pra valer, cara. Porque, pô, aquela pipoca ali, cara, quando chega no... Né, porque hoje em dia tanto até aquele monte de comercial antes do filme, cara. Nossa. Quando começa o filme eu já acabei a pipoca, pô. Aqui tá rolando até comercial da Sabesp, que é quem cuida da água aqui. Nossa, nem merece não, cara. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu passei incólume aqui, não perdi minhas amizades, fico feliz, né? Gostei muito da Fabi estar aqui, a Fabi já conheço. Gostei já há bastante também, tempo viu, Fabi? A Fabi frequenta cabine já há muito mais tempo do que a gente, já. A Fabi vive comentando da época que cabine dava lanche e tal, eu fico morrendo de inveja, né, quando ela conta lá as histórias. A última vez que teve um lanche, né, Fabi, acho que foi no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que teve um bufezinho maneiro e tal. Isso, pô, já tem o quê? Já tem uns 4 anos aí, né? Mas, pô, gostei muito da participação da Fabi. Fabi já é uma amiga já aí de algum tempo já. Fico feliz dela ter participado e tá convidada a participar sempre aí com a gente. Com toda certeza. Pode me convidar e eu volto, porque adorei brincar disso. Agora eu não vou parar mais não. E a Fabi comenta, a Fabi tem um canal no YouTube, comenta, faz crítica por escrito. A Fabi é jornalista formada. Olha aí. Sou jornalista, faço crítica por escrito desde 2008. Faz uns 2, 3 anos que eu comecei o canal no YouTube. E além das críticas, eu tô tentando ver os 1001 filmes para ver antes de morrer. Isso aí é bem legal. Isso é bem legal. Tem falado de um monte de filme bom. Eu tô sempre acompanhando lá. Um monte de filme velho que ninguém ouviu falar, mas eu tô me divertindo a beça. É bom demais. Eu também gosto de falar de filme velho.
De vez em quando a gente traz alguns, né, John? Aqui no Não, o Cashback é a casa do filme velho que a galera às vezes não lembra, cara. A gente traz uns filmes assim. O lema, Fabi, do Cashback, a gente tem até que fazer uma camiseta, né, John? Mas essa película, né? A gente ama filme granuladinho, cara, maravilhoso. Olha o granulado da película, né? Tem que ser a frase, né, John? Olha o granulado da película, tem né? que ser mesmo. Tem que ser a frase do Cashback, né? Porque a gente também Eu adora quero essa filme camiseta velho. também. Quando fizerem, peçam uma pra mim. Tá, beleza. Deixar. Mas é isso, cara. Eu acho que é um filme que, se você conseguir, vai assistir no cinema. O som desse filme é muito bonito. Tiro, tudo que aparece no filme é muito legal. Eu não cheguei a comentar, mas o CGI não me incomodou, tá? Seja dos animais, seja do ET. Não é uma parada que me incomodou muito, não. É um filme bonito de se ver no cinema, tá? É um filme legal de você ver na grande tela. E é um Spielberg, né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode falar assim, cara, 80 anos, né, John? É o ano que esse cara completa 80 anos. E sabe o que é gostoso, John? Esse cara tá fazendo, né, premiere em tudo quanto é lugar do mundo. Ele tava em Londres aí agora, cara. Parecia um menino apresentando o filme, todo feliz, subindo escada e tal. Ele não parece ter 80 anos. Não parece. Sinceramente. Ele tá bem mais inteiro que a galera da turma dele, né? Que o próprio George Lucas, que o Scorsese. O Scorsese até tá inteirinho e tal. Mas, pô, tem uns ali que já estão bem ruinzinhos já. O Coppola já tá bem velhinho. Cara, também. não precisa ir longe, não. Assim, não é querendo falar como se eu fosse também a fonte da juventude. Mas o Josh O'Connor tá mais perto do Spielberg do que muita gente. Ele tem uma carinha de que tá trabalhando desde os 12, carinha cara. de velho, né? Pô, velho. Tadinho, ele foi o príncipe Charles. Isso deve corroer a pessoa. É verdade. Isso é verdade, cara. Deve ser acabar com a alma do cidadão fazer do cara, é verdade. fazer um papel desse. Mas isso, aqueles dedos de salsicha foram do lado tudo em todo lugar ao mesmo tempo, foram inspirados lá na retenção de água do líquido do Príncipe Charles. Cara, aquilo ali, velho. Eu achei que era montagem quando vi aquela foto a primeira vez, mano. Bizarro. Pô, ele é todo judiado, o tiozinho do bar aqui tá com os dedos melhor, cara. O maluco. Ah, daquele cachaceiro que bebe só rabo de galo, tá melhor do que o Príncipe Príncipe Charles. inchado aqui, tomando só barril, tá melhor, cara. É isso, vamos encerrar que esse papo já tá sobrando pra realeza. Já. Galera, muito obrigado pela sua participação. Siga lá. Qual é o nome do canal, Fabi? Fabiane Bastos. Fabiane, vai lá no YouTube. Vai estar o link aqui do canal dela. Sigam lá, se inscrevam lá. Não esquece de dar uma curtida aqui e a gente se vê semana que vem com mais um episódio. Valeu, galera. Tchau.